paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Estamos ainda nesta primeira parte, que vai até o capítulo 9, que é a relação de Paulo àquela crise que havia sido resolvida. E agora nós fechamos o capítulo 2 e já damos início ao capítulo 3. A primeira parte aqui fala sobre o ofensor. Então, no vídeo passado, nós deixamos subentendido aí a questão da necessidade de obedecer à disciplina. Disciplinar as pessoas é uma questão de amor. Aliás, a própria palavra de Deus diz isso. Ele diz que Deus disciplina aqueles a quem ama. Pois muito bem. Então, ele, em vez de ir e fazer uma visita dolorosa, ele fez, né? Mas não desta vez. Em vez disso, ele escreveu a carta severa. E aí, esta carta severa foi eficaz ou não foi eficaz? Paramos nesta situação. Sim, ela foi, porque a igreja respondeu à carta disciplinando o ofensor. Eles haviam agido como deveriam, chamaram o ofensor de modo formal, judicial, religioso, né, espiritual, e disciplinaram o ofensor. Portanto, eles tomaram a providência disciplinar necessária. Muito bem, Paulo agora ficou com receio. Qual é o receio de Paulo? Paulo receava que este ofensor que foi disciplinado, se ele não fosse perdoado depois da disciplina, ele poderia se perder. Então foi dado castigo para ele e agora, segundo a ideia de Paulo, ele tinha que ser aceito de novo no convívio. Amados, se alguém errou, nós corrigimos, fazemos a disciplina que é necessária, nesse caso foi necessário um castigo. Uma vez que o castigo foi aplicado, a lição foi aprendida, aquele ofensor, ele volta ao convívio. Ele pode voltar à convivência com a igreja. Ele volta a participar da igreja sem problema nenhum. Por quê? Pode acontecer um problema ali. Pode acontecer que ele, né, por conta desse castigo, eles se entrassem em depressão, em tristeza profunda, e aí ele acabasse se perdendo. Satanás ia achar ótimo isso, porque era um a menos, né, para adorar ao Senhor. Então ele dizia, não deixem isso acontecer, não deixem. Vão lá, demonstrem amor. Paulo não esperava que ele fosse obedecido. Paulo esperava que a igreja obedecesse ao Evangelho, às indicações de onde estavam as orientações disciplinares. E, portanto, os crentes deveriam obedecer desta forma, não a Paulo. Não a Paulo. Nós não temos que obedecer ao homem, nós temos que obedecer à palavra de Deus. Nós temos que obedecer a Deus, as lições e os mandamentos de Deus. É isso que Paulo está explicando aqui. Então ele exorta, ele recomenda aos coríntios que fossem até ele, perdoassem o delinquente, ou aquele que que fez o ofensor, né, que fez a ofensa, e que trouxessem de novo para o convívio, porque fora da igreja ele estava à mercê do inimigo. Ele estava à mercê de Satanás. E Satanás iria fazer o que pudesse fazer, não só contra aquele que foi ofensor, que foi afastado, mas também para a igreja, que estava meio enfraquecida, meio
perigosamente alterada nisso. Então, havia possibilidade, sim, de Satanás fraudar, de Satanás se aproveitar da situação, inclusive subtraindo esse membro, pegando para si esse membro definitivamente. Então, o que Paulo diz? Vamos lá, vamos nos reconciliar com o ofensor. Ele percebe que ele tem que fazer isso e ele assim o faz. Ele é o primeiro a dar perdão, apesar de que a ofensa foi contra ele. Mas ele é o primeiro a dizer, bom, primeiro ele tem que ser castigado, sim, e agora ele tem que ser perdoado. Essa é a sequência de coisas. Então, você vê a lisura da pessoa, você vê a profundidade espiritual de uma pessoa, é que, primeiro, é preciso castigar? Sim, é preciso castigar. É preciso obedecer o que está, o mandamento da palavra. Segundo, o que é preciso fazer? Retornar ao convívio, perdoar e voltar para o seio da igreja. Paulo passa a falar agora a respeito de Tito. Depois, algum tempo depois de Paulo voltar para Éfeso, ele fez uma visita dolorosa a Corinto, depois ele volta para Éfeso, ele faz uma carta, a carta severa, e aí ele vai para o norte, para Troade. Troade, um porto marítimo importante e excelente centro comercial, portanto, era uma porta muito importante, era uma porta que se abre para o trabalho de evangelização. Então, vai se fundar uma igreja e o evangelho vai ser levado também a outras cidades, cidade de Colossos, Laodiceia, ou seja, aquelas cidades que são mencionadas em Apocalipse. Tá? Então, o propósito de Paulo para Troade é, primeiro, o evangelho. E aí, Tito é mencionado. Tito, ele tinha o seu ministério, estava ligado à igreja de Creta. E, portanto, nesse relacionamento, né, de Paulo e a igreja de Corinto, é a primeira vez que Tito vai ser nomeado aqui. Então, amados, para que os amados tenham ideia, né? Estou colocando aqui um mapa, né? Deixa eu colocar aqui, ó, isso. Esta aqui, ó, é a ilha de Creta. Então, a ilha de Creta fica aqui. Tito estava ministrando nesta ilha aqui, ordenando os presbíteros, a igreja em geral. A gente vai ver ali na carta de Paulo a Tito, nós temos as orientações de Paulo para Tito aqui, para o seu ministério. E eles vão se encontrar aqui na Macedônia, tá? Troade fica mais para cá. Então, se os amados observarem aqui, Éfeso, né? E as igrejas aqui, ó, as igrejas da Ásia, elas estão em vermelho aqui, as igrejas que são citadas no Apocalipse. Então, ele sairia daqui, ele vinha aqui para a Macedônia, passando por Bereia, Filipos, né? Então, toda essa região aqui. E Corinto está aqui, como nós vimos da outra vez. Tá? Então, este era o caminho de Paulo em relação a ele. Então, veja lá, ele estava aqui em Éfeso, essas igrejas aqui, ó, são as igrejas que estão citadas no Apocalipse. Creta é essa ilha onde Tito fazia o seu ministério, e ele tinha que vir daqui para cá, e aqui era Corinto, né? Filipos, Tessalônica está aqui, Filipos está aqui, tá? Bereia aqui. Então, essas cidades também eram cidades que foram visitadas por Paulo.
passa então a falar mais algumas outras coisas. Paulo, no meio da carta agora, ele começa a render graças a Deus. Por que ele rende graças a Deus? Porque Deus está apoiando, firmando, dando vitórias a Paulo. Paulo está sendo triunfante, vitorioso em todas as suas dificuldades, em todos os seus percalços, em todas as suas tribulações. Paulo e os seus são vitoriosos. Portanto, aqui Paulo rende graças a Deus, né? Ele é como um soldado vitorioso de uma guerra bastante renhida, né? Bastante grande. Deus assegura a eficácia do ministério de Paulo. E ele diz aqui que há uma fragrância, como se nós somos o bom perfume de Cristo. Então veja lá, 2,15, pois para Deus somos o bom cheiro de Cristo, diz a palavra de Deus. Isso é uma figura de linguagem. Nós somos o bom perfume. Que perfume é esse? Esse cheiro, essa fragrância, é um aroma gostoso. Nós somos um aroma gostoso para Cristo. Por quê? Porque nós somos salvos. Nós somos salvos. A nossa salvação, ela é um aroma para Cristo. É um cheiro suave para o Senhor. E é interessante que ele usa uma figura que era comum tanto em Roma quanto na Grécia. Tanto um quanto o outro, quando os soldados voltavam para casa vitoriosos das suas viagens, das suas batalhas, eles queimavam incenso. E essa fragrância, esse cheiro do incenso rodeava tudo. Quem estava marchando, quem estava assistindo, tudo. Paulo usa essa figura de linguagem, dizendo que nós não acendemos incenso para Deus. A nossa vida é um cheiro suave para Deus. Por quê? Porque ele cheira a Cristo. O perfume de Cristo. O cheiroso. Aquele Senhor que cheira a salvação. Então nós somos cheiro de salvação. Nós somos cheiro de Cristo. O aroma de vida para aqueles que creem. Vida para a vida dos que creem. Mas morte, cheiro de morte para a morte. Para os que se recusam a crer. Para os que se recusam a obedecer. Como o cheiro das ofertas queimadas. Que sobe, holocausto, né? Aquilo que é queimado, aquilo que sobe em favor das nossas vidas para o Senhor, que subia até Deus. E ele fala de fardo também. Então ele fala de cheiro e fala de fardo. Fardo é responsabilidade. Fardo é algo que nós carregamos por nossa conta. Nós não vendemos a palavra. Nós não ganhamos dinheiro com a palavra. Nós não ficamos ricos com a palavra. Nós não ficamos ricos com o nosso ministério. Ricos de dinheiro, ricos de bens materiais. Nós ficamos ricos em bênçãos. Não mercadejar a palavra. Esta é uma responsabilidade de ter que se sustentar e também não deixar a palavra de Deus. Então, ao mesmo tempo, trabalhar para o próprio sustento e, em segundo lugar, trabalhar para a salvação daqueles que o Senhor nos dá em nossas mãos. Portanto, não buscar lucro pessoal, não tratar levianamente a palavra. Este era um peso. Este é um peso tanto para Paulo quanto para todos aqueles que, além de trabalhar na vida secular
para o seu próprio sustento, também trabalham para o Senhor. Isto é um peso? É, mas é um peso, amado, que traz galardão. É um peso que traz riqueza espiritual. Então, Paulo está dizendo que ele não é um mercador de palavras. Ele não trata a palavra levianamente. Ele não busca lucro pessoal. Ele busca, sim, obedecer a palavra, levar, fazer, desempenhar o seu ministério. Portanto, ele está rebatendo algumas críticas aqui. E uma outra crítica, veja que até agora nós estamos vendo em todos os vídeos que nós já apresentamos a partir do início da segunda carta aos Coríntios, é só Paulo rebatendo críticas. E isso aqui não é diferente. Mas uma crítica é feita. Ah, Paulo não trouxe carta de referência. Tá, todos os outros têm cartas de referência. Mas, espera um pouquinho. Como assim? Se quem foi para Coríntio, quando não existia nem igreja lá, quem instituiu a igreja, quem construiu tudo aquilo, quem ensinou aquilo tudo para os coríntios, foi Paulo. Ora, para que eles precisam de uma carta se o ministério foi feito com base no trabalho com eles? Então, é um absurdo. Paulo é o fundador da igreja. Paulo é o fundador. Por que ele precisava de uma carta de autenticidade do ministério de Paulo? Paulo diz assim: vocês são a minha carta. Eu não preciso de carta. Vocês, a vida de vocês é a minha carta. Porque quanto melhor vocês forem, melhor é a carta de referência que eu tenho. O Senhor exaltado, o Senhor no caminho de Damasco, o Senhor em cada passo da vida de Paulo é que redige a carta. E a carta que ele redige não é uma carta feita de papel e tinta. É diferente esta carta. Né? A escrita não é efetuada com tinta, mas é efetuada pelo Espírito Santo no coração. As profecias de Jeremias, profecias de Ezequiel, dão conta de que Deus, no futuro, escreveria a sua lei não em pedra, não em um conjunto de leis, mas no coração. Qualquer mudança que aconteceu, o que acontecesse no coração das pessoas, foi por causa do Espírito Santo. Foi porque dentro deles, no coração deles, foi escrito pelo Espírito Santo, que é o escriba espiritual do Senhor. Os apóstolos, eles ministram no poder do Espírito. É esta a carta, é esta a nova aliança. Então Paulo agora ele vai começar a falar de uma nova aliança. Ele diz: nós somos ministros de uma nova aliança. Não aquela aliança escrita em pedra, mas uma nova aliança escrita nos corações. Que está escrita no meu, que está escrita no seu, que estava escrita no coração de Paulo. Né? Uma escrita de nova aliança nos nossos corações para cumprir as profecias de Jeremias e de Ezequiel, para dizer que a profecia dos novos tempos está já sendo vivida. Amém, amados? Bons estudos.